Eles achavam que você sempre estaria lá, né? Eles, sempre atrás, sempre provando, sempre seguindo as regras deles. Mas o que acontece quando você para, quando você não busca mais a aprovação deles ou se esforça para ganhar a atenção deles? Quando você decide ir embora, não por raiva, mas com uma decisão calma, isso manda uma mensagem mais forte do que qualquer palavra poderia mandar. É como um espelho quebrando na frente deles. De repente, eles são forçados a ver uma versão de você que não achavam que existisse. Alguém que não precisa deles para se sentir completo. E essa percepção não apenas fere o ego deles, mas o destrói. Quando você se afasta, algo poderoso acontece. Você para de tentar se encaixar no mundo deles e, em vez disso, se concentra em construir o seu próprio. Não se trata de vingança. É sobre recuperar sua paz. É uma revolução silenciosa, que não precisa de grandes gestos ou declarações em voz alta. Você simplesmente se afasta. E, ao fazer isso, você altera o equilíbrio de poder. A verdade é a seguinte: quando alguém acredita que você precisa dele, ele se sente no controle. Isso alimenta seu sentimento de superioridade, sua crença de que você sempre ficará preso a ele. Mas quando você corta essa corda, quando você se mantém firme e mostra que está bem sozinho, é aí que tudo muda. Pense nisso como uma casa construída sobre fundações instáveis. Eles construíram seu senso de importância com base na ideia de que você sempre precisará deles. Mas no momento em que você se afasta com elegância, essa base se rompe. Não se trata mais do que eles podem oferecer a você. Trata-se do que eles perderam. O poeta Rumi disse uma vez: não se perca na sua dor. Saiba que um dia sua dor se tornará sua cura. Ir embora não é para provar nada para eles. É para provar algo para você mesmo. É assumir o seu poder e se recusar a deixar que alguém dite o seu valor. Hoje, vamos descascar as camadas dessa dinâmica. Vamos mergulhar no motivo pelo qual escolher o respeito próprio, em vez da validação, muda completamente o jogo. Porque ir embora com força silenciosa pode fazer mais para mudar o equilíbrio do que qualquer discussão jamais poderia. Aqui está o ponto principal. Fica comigo até o final deste vídeo, porque vou compartilhar uma mentalidade poderosa. Mudar a perspectiva é muito libertador. Isso pode mudar a forma como você vê todos os relacionamentos da sua vida. Se você está pronto para retomar o controle, clica no botão curtir, inscreve-se no canal e ativa o ícone de notificações para ficar por dentro de mais conteúdos como este. E, nos comentários abaixo, afirma isso. Eu conheço o meu valor. Deixa essas palavras serem sua declaração de autoestima e poder. Compartilhe as suas histórias também. Quando você percebeu seu valor e como isso mudou tudo? Para você, suas ideias podem ser a inspiração que alguém precisa hoje. Vamos começar e nos preparar para entrar na versão mais confiante e imparável de si mesmo. 1. A ilusão de controle que eles achavam que tinham. Algumas pessoas criam uma história em que são o centro da sua existência. Elas se posicionam como o pilar que sustenta o seu mundo, como se sem elas tudo desmoronasse. Raramente é óbvio, muitas vezes está escondido nos menores momentos. Um comentário casual que faz você duvidar de si mesmo, uma expectativa não expressa de que você prove constantemente o seu valor, um padrão de dar atenção suficiente para mantê-lo preso, enquanto o deixa ansioso por mais. É um jogo, deliberado ou não, e mantém você em um estado de dúvida. Você gasta sua energia buscando a aprovação deles, alimentando o ego deles enquanto recebe migalhas em troca. Mas quando você finalmente dá um passo atrás, quando para de jogar o jogo deles, é como puxar a cortina de um palco. A ilusão começa a desmoronar, e com ela, o controle que eles pensavam ter sobre você. Não se trata de raiva ou vingança. É sobre clareza.
Clareza de que a validação deles nunca foi a fonte da sua força. É como acordar de um sonho em que você estava convencido de que não poderia respirar sem eles, apenas para perceber que o ar sempre foi seu. Afirmar que eles podem ter acreditado que eram indispensáveis, mas sua decisão de ir embora revela uma verdade que eles não estavam preparados para enfrentar. O controle que eles tinham nunca foi real. Era algo que você permitiu com estoicismo. Há um ensinamento que vai direto ao ponto. Não sofremos pelos acontecimentos em si, mas pelo julgamento que atribuímos a eles. Por muito tempo, você pode ter julgado a ausência deles como uma perda tão grande que parecia perder uma parte de si mesmo. Mas quando você muda seu foco para dentro, quando cultiva sua própria força e seus valores, a ilusão se desfaz. A presença ou ausência deles nunca foi a chave para sua felicidade. O verdadeiro poder está em dominar a si mesmo, não em tentar controlar como os outros te veem. Imagine isso: um pássaro em uma gaiola andando sem parar, convencido de que sua única segurança está dentro daquelas grades. Mas quando a porta da gaiola se abre, ele não apenas foge, ele voa. A gaiola nunca foi seu lar. Era sua limitação. Você nunca foi preso pela presença deles. Você só acreditava nisso da perspectiva deles. Eles construíram sua confiança na crença de que você precisava mais deles do que eles precisavam de você. Mas agora eles se deparam com uma versão de você que não esperavam. Uma versão que prospera sem a atenção deles, indiferente aos jogos deles e ancorada na autoestima. É uma verdade difícil de encarar, que os obriga a olhar para dentro, questionar o próprio valor e confrontar a realidade de que nunca foram o centro do seu universo. Não se trata de ser cruel ou provar algo. Trata-se de recuperar sua liberdade. Quando você deixa de precisar controlar a percepção que eles têm de você, você se liberta das correntes da aprovação deles. Você se torna alguém que não apenas sobrevive à ausência deles. Você prospera nela, e é isso que realmente muda a dinâmica. Existe um princípio estoico. A felicidade começa com a compreensão do que você pode controlar e do que não pode. Você não pode controlar os pensamentos ou ações deles, mas pode controlar como você reage e quando sua reação é viver com propósito. Sem se desculpar, você quebra o ciclo. A validação deles não define mais quem você é, e é isso que realmente destrói a ilusão. Pense nisso como o oceano. As ondas quebram e recuam, mas a costa permanece imóvel e constante. Você é a costa. Não importa como eles vão e vêm, sua força não vacila. A ausência deles não é a tempestade, é o céu clareando. No momento em que você percebe que não precisa deles para se sentir completo, você se reconquista. Então, da próxima vez que você se sentir tentado a correr atrás de alguém que diminui o seu valor, lembre-se, a atitude mais poderosa não é lutar pela atenção deles, mas ir embora, não para magoá-los, mas para honrar a si mesmo. E é isso que quebra a ilusão que eles mantinham com tanta força. 2 motivos pelos quais sua independência os atingiu onde mais dói. Quando você escolheu ir embora com sua dignidade intacta, você não apenas terminou uma conexão, você desfez uma história que eles pensavam controlar em suas mentes. Eles escreveram o roteiro que você seguiria. Você imploraria e desmoronaria sem a aprovação deles. É uma história em que muitos acreditam que a rejeição deles vai definir o seu valor. Mas quando você deu um passo atrás, não com desespero, mas com força silenciosa, você fez mais do que surpreendê-los. Você destruiu a ilusão deles. Independência, verdadeira independência, é uma força que eles subestimaram. Não se trata apenas de ir embora. Trata-se de se desligar emocionalmente do controle que eles achavam que tinham sobre você. Eles esperavam que você vacilasse e ligasse sua felicidade à aprovação deles. Mas você não fez isso. Em vez disso, você prosperou.
não apesar da ausência deles, mas porque se recusou a precisar disso. Essa percepção é a única coisa que eles não previram, e dói mais do que palavras poderiam expressar. Marco Aurélio, o grande filósofo estoico, nos lembra que você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos externos. Perceba isso, e você encontrará força. Sua escolha de deixar ir não foi uma rejeição. Foi uma escolha pela sua paz. Quando você mostra ao mundo e a si mesmo que sua felicidade não depende da aprovação de outra pessoa, você se torna inabalável. Você envia uma mensagem que é mais profunda do que a raiva ou a retaliação. Essa mensagem é: eu sou completo por mim mesmo. Imagine alguém segurando a corda de uma pipa, acreditando que o único propósito da pipa é ficar presa à sua mão. Mas então a corda se rompe. A pipa não cai. Ele voa mais alto, livre para se mover com o vento. Foi isso que você fez. Você mostrou que a ausência deles não te impede de seguir em frente. Isso te liberta. E para alguém cujo ego dependia de controlar suas emoções, ver você voar é um remédio amargo de engolir. Eles podem agir com indiferença, usando uma máscara de calma, como se sua decisão de ir embora não significasse nada. Mas a indiferença é muitas vezes o grito mais alto de desconforto. Nos seus momentos de silêncio, eles sentem isso quando veem flashes da sua vida. Uma vida cheia de crescimento, propósito e paz. Isso se torna um espelho que eles não pediram. Cada passo que você dá sem eles é um lembrete silencioso de que eles subestimaram a sua força. Eles achavam que você tropeçaria, mas, em vez disso, você está voando alto. Não se trata de eles sentirem sua falta como pessoa. Trata-se do poder que eles tinham sobre você. O controle que eles acreditavam ter. Agora que isso se foi, eles precisam enfrentar uma verdade para a qual não estavam preparados. Eles não eram a base da sua felicidade. A ausência deles não te destruiu. Te libertou. Você pode se perguntar: eles realmente se importavam? A resposta está na natureza do controle. Quando o ego de alguém se alimenta da sua necessidade por ele, não se trata de amor, mas de domínio. E quando você se afasta com graça, tira a capacidade deles de ditar o seu valor. Isso não é apenas um golpe no ego deles, é uma revelação que eles não podem ignorar. Pense nisso desta forma. Uma vela no escuro brilha mais quando a chama está firme, sem ser afetada pelo vento. Sua estabilidade, sua calma, é o que te torna perigoso da melhor maneira possível. Você não atacou, não desmoronou e não olhou para trás com saudade. Em vez disso, você se concentrou em si mesmo, cultivando uma força que não depende de ninguém. Essa é a lição definitiva do estoicismo. A liberdade começa quando você percebe o que pode controlar: sua mente, suas ações, sua paz. Você mostrou que seu valor não é algo que pode ser tirado por rejeição ou indiferença. Esse tipo de força é magnética. É o tipo de poder que força os outros a olharem para dentro, a questionarem suas próprias inseguranças e a perceberem que nunca foram o centro do seu universo. No silêncio que você deixou para trás, há uma verdade que permanece. Você não precisava deles, e ao não precisar deles, expôs a vulnerabilidade deles. Não foi crueldade ou frieza que quebrou o ego deles. Foi o seu respeito próprio. Você não apenas foi embora. Você caminhou em direção à sua liberdade e isso foi o que mais os atingiu. 3 gentilezas. A força. Eles interpretaram mal no início. Eles podem ter interpretado mal sua gentileza, sua paciência, sua disposição de investir profundamente no relacionamento. Essas qualidades podem ter parecido fraqueza para eles. Talvez eles tenham pensado que sua gentileza nascia da insegurança, que sua compaixão significava que você toleraria qualquer coisa, que você se curvaria a todos os caprichos deles e ficaria, não importa o quanto eles te testassem. Mas aqui está a verdade.
O estoicismo nos ensina que a verdadeira gentileza não vem da fraqueza. Ela está enraizada na força e guiada por princípios. Você não foi gentil porque precisava da aprovação ou validação deles. Você foi gentil porque é assim que você é. Alguém que valoriza a integridade, acredita em tratar bem os outros e se esforça para viver em paz. Gentileza não tem a ver com rendição. Tem a ver com permanecer fiel aos seus valores, mesmo quando os outros não o fazem. E, no entanto, mesmo a pessoa mais gentil tem limites. Mesmo a alma mais paciente não pode permitir que seus limites sejam ultrapassados indefinidamente. Quando as ações deles começaram a tomar sua gentileza como garantida, quando trataram sua generosidade como um direito em vez do presente que realmente era, você tomou uma decisão que eles nunca esperavam. Você escolheu a si mesmo. Essa escolha foi impactante. Não foi só o ato de ir embora que os abalou. Foi a percepção mais profunda de que a tua gentileza nunca foi por eles. Eles podem ter acreditado que a tua paciência vinha do medo, que tu ficaste porque não conseguia imaginar a vida sem eles. Mas as tuas ações contaram uma história diferente. Tu foste embora não por derrota, mas como uma declaração de autoestima. Marco Aurélio disse uma vez: a melhor vingança é não ser como seu inimigo. Foi exatamente isso que você fez. Você não atacou. Você não implorou pela compreensão deles, nem correu atrás da aprovação deles. Você simplesmente se afastou, deixando seu silêncio falar por si mesmo. E esse silêncio carregava uma verdade que eles não estavam prontos para enfrentar. Pense em uma montanha, calma, firme e imperturbável pelas tempestades que a cercam. Esse é o tipo de força que sua gentileza representava. Não era barulhenta nem agressiva, mas era inabalável. E quando eles perceberam que não era apenas sua ausência, sentiram que era a compreensão de que a aprovação deles nunca foi a base da sua autoestima. Perguntas podem surgir em suas mentes. Será que eu o julguei mal? Como perdi alguém que me deu tanto? Por que eles não estão arrasados sem mim? Esses pensamentos são o eco do erro deles. Eles achavam que a tua gentileza era fraqueza, mas na verdade era força. Força para permanecer fiel aos teus valores e força para ir embora quando esses valores não eram mais respeitados. A tua decisão mostrou a eles algo poderoso. Tu valorizas a tua paz mais do que a opinião deles. Você mostrou que limites não são paredes para manter as pessoas afastadas, mas a estrutura que protege o seu respeito próprio. E ao fazer isso, você ensinou uma lição muito maior do que palavras jamais poderiam ensinar. A verdadeira força está em conhecer o seu valor e nunca permitir que ninguém o diminua. Imagine um farol firme contra as ondas que quebram. As ondas representam o caos que os outros trazem, mas o farol não vacila. Ele brilha intensamente, guiando a si mesmo e aos outros através da tempestade. Essa é a essência da gentileza estoica. Não se trata de tolerar desrespeito. Trata-se de ter a coragem de proteger sua paz, mesmo que isso signifique deixar ir alguém que não vê seu valor. O ego deles pode desmoronar sob o peso dessa percepção, mas sua vida floresce. Seu silêncio e seu respeito próprio se tornam um testemunho do poder da força estoica. Eles achavam que precisavam de você para se sentirem completos, mas suas ações revelaram o contrário. Você já era completo, e a ausência deles só deixou isso mais claro. No final das contas, a gentileza não é uma fraqueza, é uma força que eles não entenderam. E quando perceberam o erro, você já tinha seguido em frente, inabalável e imparável. Esse é o poder silencioso de viver com autoestima. E é por isso que você sempre permanecerá em paz, não importa quem fique ou vá embora. 4. Quando você saiu do jogo deles. Algumas pessoas prosperam no controle, criando dinâmicas sutis que fazem você provar seu valor, sempre buscando a aprovação delas. No começo,
pode ter parecido inofensivo, um desafio divertido aqui, um comentário provocador ali, mas então vieram os silêncios repentinos, a retirada do afeto, deixando você se questionando. Foi algo que você disse? Algo que você fez? Talvez as táticas deles parecessem apenas mais uma parte do relacionamento. No começo, você achava que era só um pouco de tensão para manter as coisas interessantes, mas com o tempo, o desequilíbrio se tornou inegável. As regras do jogo deles sempre foram a favor deles, e seu papel era simples: continuar jogando, continuar perseguindo, continuar provando. Mas aqui está a reviravolta que eles não esperavam. Você parou de jogar, parou de reagir aos testes deles, aquelas pequenas provocações que eles usavam para medir o quanto você se importava. Você parou de buscar a aprovação deles, aquela validação indescritível que eles colocavam fora do seu alcance, como uma cenoura na ponta de uma vara. E quando você parou de alimentar essa dinâmica, algo incrível aconteceu. No momento em que você decidiu não participar mais do jogo deles, toda a estrutura começou a desmoronar. Não se tratava de vencer ou provar algo. Era algo mais profundo do que isso. Era perceber que a validação deles nunca foi a fonte do seu valor. Você não precisava deles, e foi isso que quebrou o ego deles. O poder deles sobre você nunca foi real. Ele só existia porque você permitia. No momento em que você deu um passo atrás e recuperou o foco nos seus próprios valores, na sua própria paz, na sua própria vida, a ilusão de controle que eles tinham sobre você evaporou. Como Marcos Aurelius sabiamente disse, você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. Você incorporou essa filosofia quando parou de reagir, quando escolheu se basear no que realmente importa: suas ações, suas emoções, seus princípios. E ao fazer isso, você rompeu o equilíbrio de poder de uma forma que eles nunca imaginaram. Pense no controle deles como uma sombra projetada na parede. Parecia imponente, intimidante, inquebrável. Mas no momento em que você se virou para encarar a luz, sua própria verdade, sua própria força, a sombra desapareceu. Para eles, isso foi devastador. Eles construíram seu senso de controle com base na crença de que você precisava deles, que você sempre estaria lá, perseguindo, dando e provando. Quando você escolheu o respeito próprio em vez do ciclo exaustivo deles, não foi apenas sua partida que doeu. Foi a percepção de que o poder deles era tão forte quanto a sua disposição de entrar no jogo. Imagine a perspectiva deles por um momento. Alguém que prospera com o controle depende que os outros permaneçam na linha. A tua recusa em jogar foi como puxar o tapete debaixo dos pés deles. Eles ficaram sem escolha a não ser enfrentar a verdade. O controle deles era uma ilusão e só existia porque tu permitiste. Não se trata de amargura ou vingança. Trata-se de recuperar a tua autonomia. Ir embora não foi um castigo. Foi uma declaração. Uma declaração de que seu valor não está em negociação. Que sua paz de espírito não é algo que você vai comprometer. E que ninguém mais tem a chave da sua felicidade. Você pode se perguntar: foi a decisão certa? Valeu mesmo a pena ir embora? Veja por este lado. Um pássaro em uma gaiola pode se sentir seguro, mas sua verdadeira natureza é voar. E quando você foi embora, você escolheu a liberdade. Você se recusa a deixar que outra pessoa dite os limites da sua vida. Esse tipo de liberdade, essa paz que você encontrou, não tem preço. As manipulações perdem o poder no momento em que você para de reagir a elas. O controle só existe se você permitir, e ao se afastar, ao assumir sua força, você não apenas se libertou. Você mostrou a eles e a si mesmo que sempre foi forte. Como nos lembram os estoicos, a verdadeira força está dentro de nós.
Ao se basear nos seus próprios valores e se recusar a entrar no jogo deles, você não apenas recuperou seu poder, você se tornou inabalável. E essa força é algo que eles nunca poderão tirar de você. Maneira 5. Por que eles ainda estão observando o impacto silencioso do seu crescimento? Mesmo depois de você ter seguido em frente, eles ainda estão observando. Talvez seja através das suas redes sociais, navegando tarde da noite, tentando reconstruir a história da sua vida sem eles? Talvez seja através de amigos em comum que sutilmente tentam obter novidades, tentando não parecer muito interessados. Ou talvez seja em completo silêncio, observando das sombras, lutando com a mesma pergunta assombrosa: como eles estão prosperando sem mim? Quando eles partiram, pensavam que tinham todas as cartas na mão. Eles presumiram que eram a luz da sua vida, a base da sua felicidade. Talvez eles acreditassem que você teria dificuldades, vacilaria ou até voltaria rastejando. Essa crença provavelmente lhes deu uma sensação de poder, alimentando o ego deles com a ideia de que eram indispensáveis. Mas então, algo aconteceu. Cada sucesso que você alcançou, cada marco que você atingiu e cada momento de paz que você abraçou sem eles se tornou uma rachadura na base das suposições deles. Não foi a raiva ou a vingança que te impulsionou. Foi algo muito mais poderoso. A escolha de se concentrar no seu próprio crescimento e felicidade, independentemente da ausência deles. Isso não tem nada a ver com eles. Nunca teve. O estoicismo nos ensina a liberar a necessidade de validação externa, seja ela elogios ou críticas, e, em vez disso, focar no que podemos controlar. Sua decisão de reconstruir sua vida não foi para provar que eles estavam errados ou fazê-los se arrepender de suas escolhas. Foi para permanecer fiel ao seu propósito, seus objetivos e seus valores. Imagina um rio que foi represado, a água se acumula, fica agitada e, por fim, encontra um novo caminho, esculpindo a rocha e a terra, imparável em sua determinação. Foi isso que você fez. Você não se deteve no que perdeu. Você redirecionou sua energia, criando uma nova corrente, uma nova vida que flui mais forte e mais profunda do que antes. Enquanto isso, eles não podem deixar de notar. Eles pensavam que você iria desmoronar, mas em vez disso, vem alguém mais forte, mais confiante, mais em paz. E é aí que as perguntas começam a surgir. Eu estava errado. Eu o subestimei. Sua vida se torna um reflexo silencioso da força que você encontrou dentro de si mesmo. Essa independência tranquila, essa capacidade de prosperar sem eles. Não é algo que você exibe. É simplesmente quem você é. E é isso que mais os perturba. Para alguém que antes acreditava ser essencial para a sua felicidade, ver você crescer sem eles faz com que uma dura realidade venha à tona. O papel deles na sua vida não era tão central quanto eles pensavam. Não é que você esteja quebrando o ego deles intencionalmente. É que o seu crescimento naturalmente desmonta as ilusões nas quais eles se agarravam. Marco Aurélio disse: não perca mais tempo discutindo o que uma boa pessoa deve ser. Seja uma. É exatamente isso que você fez. Você não se envolveu em jogos mesquinhos, nem tentou fazer com que eles se arrependessem. Você simplesmente viveu com integridade e propósito, deixando suas ações falarem mais alto do que qualquer palavra jamais poderia. Talvez eles estejam tentando entender suas decisões. Talvez estejam questionando o que perderam. Mas a verdade é esta: as razões deles para observar não importam. O que importa é que sua força, sua felicidade e sua paz são inteiramente suas. Sua independência é seu maior patrimônio. Não é algo que você projeta para fora para chamar atenção. É algo que você incorpora. Está na maneira como você vive a vida, na maneira como você se escolhe sem hesitar.
e na maneira como você cresce a cada passo que dá. É isso que eles não conseguem parar. Pensar na constatação de que você não precisava deles e nunca precisará. E enquanto eles observam, tentando entender como você se tornou tão inabalável, você permanece exatamente como deveria ser: calmo, focado e livre. 6. O espelho do ego deles. A tua ausência tem uma maneira de forçar verdades a virem à tona, verdades que eles trabalharam incansavelmente para evitar. Quando te afastaste, não deixaste apenas o relacionamento. Tiraste o bode expiatório emocional em que eles confiavam, sem você lá para absorver suas frustrações, desviar suas inseguranças ou carregar suas culpas. Eles ficaram sozinhos e o reflexo que os encarava no espelho não era o que eles queriam ver quando te chamavam de fraco, carente ou quebrado. Não era um reflexo de quem você era. Era uma projeção dos próprios medos e dúvidas deles. Esta é uma visão atemporal e estoica. As coisas que os outros dizem sobre você muitas vezes revelam mais sobre suas lutas internas do que sobre sua realidade. Ao se afastar, você não apenas criou distância, você criou clareza. Você os forçou a confrontar exatamente as coisas que eles estavam tentando projetar em você. Agora eles podem tentar reescrever a história. Talvez digam a si mesmos e aos outros que você era o problema, que era muito exigente ou não conseguia lidar com a complexidade deles. Talvez até se pintem como vítimas de um relacionamento unilateral. Mas não importa o quanto distorçam a narrativa no fundo. Eles sabem a verdade. Não foi sua fraqueza que acabou com as coisas. Foi sua força. A verdadeira força não é barulhenta ou agressiva. É silenciosa, constante e resoluta. É o tipo de força que sabe quando ficar e quando ir embora. Você não foi embora com raiva ou desespero. Você foi embora com confiança, com a certeza de que seu valor não depende da validação deles. Pense nisso como uma árvore perdendo suas folhas no outono. Não é um sinal de fracasso. É um sinal de crescimento. A árvore sabe que é hora de deixar ir, de se preparar para a renovação. Quando você foi embora, não foi um ato de derrota. Foi um ato de autopreservação. Uma declaração de que sua paz de espírito não é negociável. Imagine a perspectiva deles agora. Eles podem colocar uma cara de bravos, agir com indiferença ou até mesmo dizer a si mesmos que estão melhor assim. Mas nos seus momentos de silêncio, eles sentem o peso da sua ausência. Cada crítica que eles fizeram, cada manipulação que empregaram agora, ecoa de volta para eles no silêncio. O que eles antes chamavam de fraqueza sua era, na verdade, o entendimento errado deles sobre a sua força. Você pode se perguntar: eles estão realmente refletindo sobre suas ações ou estão presos em seus próprios padrões? A resposta não importa, porque o crescimento ou a falta dele não é responsabilidade sua. O estoicismo nos ensina a focar no que podemos controlar e deixar de lado o que não podemos. A jornada deles é deles. O que você mostrou a eles, no entanto, é inegável. Você não precisava deles para se sentir completo, e essa percepção é um golpe devastador para o ego deles. Eles achavam que você ficaria, não importa o quanto testassem seus limites, que você lutaria sem parar pelos restos de afeto que eles ofereciam. Mas você não ficou. Em vez disso, você fez o que poucas pessoas têm coragem de fazer. Você escolheu a si mesmo. Marco Aurélio escreveu: se você sofre com coisas externas, não são elas que te perturbam, mas o seu julgamento sobre elas, e está em seu poder eliminar esse julgamento. Agora você eliminou a necessidade da validação deles. Você enxergou através do caos e encontrou sua paz. A tua ausência não apenas os ensina sobre ti, ela os força a se confrontar. Se eles escolhem crescer com isso ou continuar na negação, é com eles. Mas a tua vitória nunca foi sobre eles.
Foi sobre recuperar a tua vida e viver nos teus próprios termos. O verdadeiro poder não é sobre controlar os outros, é sobre controlar a si mesmo. Ao ir embora com graça, tu incorporaste a essência da força. Você não precisava deles, e foi isso que quebrou o ego deles. Mas, mais importante, você provou para si mesmo que o verdadeiro poder está em saber quando deixar ir. 7. Porque eles precisavam que você precisasse deles. Para algumas pessoas, ser necessário não é apenas lisonjeiro. É o que valida a importância deles na sua vida. Eles querem se sentir indispensáveis, como se a sua felicidade, estabilidade e identidade dependessem da presença deles. Nem sempre é malícia. Muitas vezes é simplesmente como eles medem o valor deles em um relacionamento. Mas aqui está a reviravolta. No momento em que você mostra a eles que não precisa deles, que você pode se manter forte e prosperar sem a influência deles, isso abala a base da autoimagem deles. Não se trata de jogar jogos ou tentar magoá-los. Trata-se de recuperar sua autoestima, de encontrar força em sua independência. Quando você tomou a decisão de buscar a felicidade e a realização interior, sem querer, você colocou um espelho na frente deles. E o que eles viram naquele reflexo não foi fácil de encarar. Isso mostrou que a influência deles sobre você não era tão poderosa quanto eles acreditavam. Essa percepção, mais do que qualquer discussão ou ausência, pode destruir um ego. Marco Aurélio escreveu uma vez: você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos externos. Perceba isso e você encontrará força. Você parou de procurar fora de si mesmo por validação, segurança ou paz. Ao fazer isso, você tirou o poder que eles achavam que tinham sobre você. Isso não foi um ato de frieza ou indiferença. Foi uma declaração de força. Força enraizada no seu próprio senso de autoestima. Imagine isso. Um farol se ergue alto e imóvel, enquanto a tempestade se enfurece ao seu redor. A tempestade acredita que pode dominar o farol, fazê-lo desmoronar. Mas o farol não depende da tempestade para cumprir seu propósito. Sua luz brilha independentemente do caos. Foi isso que você se tornou quando deixou de lado a necessidade da aprovação deles. Você parou de reagir aos jogos deles e, ao fazer isso, tirou o senso de controle deles. Não se trata de diminuir o valor deles. Trata-se de destacar o seu. Se o senso de valor de alguém é construído inteiramente sobre ser necessário, o que acontece quando essa necessidade desaparece? Isso cria um vazio, que os deixa questionando não apenas seu papel na sua vida, mas sua identidade como um todo. O poder deles não estava no seu amor ou admiração. Estava na sua dependência. E quando você mostrou que não precisava deles para se sentir completo, isso os forçou a enfrentar uma verdade difícil. O valor deles não estava enraizado em quem eles eram, mas no quanto eles acreditavam ter controle sobre você. Pense em um momento em que eles esperavam que você corresse atrás deles, inundasse o celular deles com mensagens depois de uma discussão, desesperado para consertar as coisas. Eles achavam que você não suportaria a ideia de perdê-los, mas, em vez disso, você ficou em silêncio. Você não discutiu, não implorou e não procurou por eles. Você escolheu se concentrar na sua própria vida, no seu trabalho, nos seus objetivos, nas suas paixões. Esse silêncio não era indiferença, era força. Não era falta de esforço, era uma escolha deliberada para proteger a sua paz. E enquanto você se construía, eles ficavam com uma pergunta inevitável. Por que eles não precisam de mim da maneira que eu pensava que precisavam? Da perspectiva deles, é difícil de engolir. Eles acreditavam que a presença deles era o que te mantinha inteiro. Mas quando viram você prosperar sem eles, isso abalou os alicerces do ego deles. Não se trata de puni-los. Trata-se de assumir o seu poder e provar para si mesmo, mais do que para qualquer outra pessoa,
que o seu valor não é negociável. Ao mostrar a eles que você não precisava deles, você demonstrou algo profundo. A verdadeira força não vem de controlar os outros ou de ser o centro do mundo de alguém. Vem de saber que, não importa o que aconteça, você vai ficar bem. Nesse processo, você não só se libertou, mas também deu a eles uma oportunidade, se eles decidirem aproveitar, uma oportunidade de olhar para dentro e encontrar sua própria força, de crescer além da dependência de ser necessário. Se eles vão abraçar essa chance ou não, é escolha deles. Mas você já venceu, porque provou que sua felicidade, seu sucesso e sua paz são só seus. Para definir V, aprender a viver sem a sombra deles. Não se tratava de provar nada, buscar vingança ou fazer alguém se arrepender das escolhas. Tornou-se algo muito mais profundo. Redescobrir quem você é. Quando a influência deles não paira mais sobre sua vida, você para de se definir através das lentes das opiniões, emoções ou expectativas deles. Em vez disso, você começou a construir uma vida baseada nos seus próprios valores, nos seus próprios objetivos e na força tranquila e inabalável do respeito próprio. Quando você parou de persegui-los, quando a validação deles deixou de ser a bússola que guiava a sua autoestima, você recuperou o seu poder. Talvez eles esperassem que você desmoronasse. Talvez eles acreditassem que você voltaria implorando pela atenção deles, tentando entender o vazio que eles deixaram para trás. Mas, em vez disso, você fez algo extraordinário. Você escolheu prosperar. Você investiu sua energia em você mesmo, em suas paixões, suas ambições e sua paz de espírito. Lentamente, mas com segurança, você se tornou o arquiteto de uma vida inteiramente sua. É aqui que a mudança se torna fascinante. Sua decisão de se afastar e não mais colocá-los no centro do seu universo causou um impacto. Através do seu senso de controle, eles se acostumaram a ser o eixo em torno do qual o seu mundo girava. Mas a tua calma, o teu silêncio e a tua recusa em se envolver na velha dinâmica falaram mais alto do que qualquer confronto jamais poderia. Isso não foi barulhento nem vingativo. Foi silencioso, resoluto e poderoso, como um estoico firme diante de uma tempestade. Tu te recusaste a deixar que o caos externo ditasse o teu estado interior. Marco Aurélio capturou isso lindamente. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso, e você encontrará força. Imagine uma tempestade violenta lá fora, barulhenta, caótica, exigindo atenção. A maioria das pessoas entra em pânico, corre para se proteger, ou desperdiça sua energia tentando lutar contra ela. Mas um estoico permanece firme, sabendo que não pode controlar a tempestade, apenas sua resposta a ela. É isso que você se tornou, a calma após a tempestade, inabalável e intocável. Eles poderiam ter esperado um caos emocional. Talvez pensassem que você iria explodir, fazer gestos dramáticos ou tentar desesperadamente reacender a conexão. Em vez disso, você se tornou algo que eles não esperavam: calmo, independente e inabalável. Essa calma não apenas te libertou, mas redefiniu completamente a narrativa. Você deixou de precisar deles, não por amargura, mas porque percebeu algo profundo. Você nunca precisou de ninguém para definir sua felicidade ou seu valor. Essa percepção não apenas te libertou da sombra deles, mas remodelou sua vida. E agora eles ficaram lutando contra o silêncio que você deixou para trás. Quanto mais pensam nisso, mais sentem o peso do ego, rachando sob a pressão da sua ausência. Mas eis a ironia: a luta deles não é sua. Nunca foi. Sua vida está seguindo em frente, livre da influência deles. As opiniões deles,
A necessidade de controle e as suposições sobre o seu valor não ditam mais o seu caminho. Isso não tem nada a ver com eles. Tem a ver com você, com o seu crescimento, com a sua força e com a paz extraordinária que vem com a reconquista da sua história. Imagine um pássaro voando livre, sem estar mais preso à página que antes pensava ser o seu lar. Essa é a liberdade que você abraçou. Você mostrou que o verdadeiro poder não vem de controlar os outros, mas de dominar a si mesmo. Como os estoicos nos ensinam, o caos dos outros não é nosso para absorver. Sua capacidade de permanecer com os pés no chão, de prosperar sem a presença deles, é a prova definitiva da sua força interior. Eles podem lutar com o vazio que você deixou para trás, mas isso não é da sua conta. Seu foco está na vida que você está criando, aquela cheia de propósito, crescimento e a clareza de saber o seu valor. Você recuperou sua história e, ao fazer isso, escreveu um capítulo que eles nunca esperavam. Um capítulo em que você prospera à luz da sua própria liberdade, intocável pela sombra deles. 9. Transformando a rejeição em força imparável. A rejeição parece um soco no estômago no momento em que pode tirar o seu fôlego, deixando você questionando o seu valor e se perguntando se o chão sob os seus pés voltará a parecer estável. Mas a verdade é esta: a rejeição, por mais dolorosa que pareça, não é o fim. É a faísca para algo muito maior, uma transformação que você nunca imaginou. Quando eles te rejeitaram, doeu? Claro que doeu, mas você não deixou essa dor te definir. Em vez disso, você fez uma escolha estoica. Você decidiu ver a rejeição deles não como uma medida do seu valor, mas como uma oportunidade de se tornar mais forte. Você parou de tentar controlar o que não podia, as ações ou opiniões deles, e, em vez disso, voltou-se para dentro, concentrando-se no que podia controlar. Sua resposta, como Epicteto sabiamente disse, não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. Essa reação foi seu ponto de virada. Você não deixou que a rejeição deles te levasse ao desespero. Em vez disso, você se levantou determinado a usar a dor como um catalisador para o crescimento. Imagine um ferreiro forjando uma lâmina. O metal bruto deve suportar o fogo e as marteladas antes de se tornar forte e afiado. Você era aquele metal bruto e a rejeição era o fogo. Ela não te destruiu, ela te forjou. Cada momento de indiferença, manipulação ou traição se tornou uma lição. Um desafio que construiu sua resiliência. O que poderia ter sido seu ponto de ruptura se tornou a base da sua força. Cada cicatriz se transformou em uma medalha de honra. Cada revés se tornou um degrau em direção a uma versão mais forte e mais sábia de si mesmo. Quando você parou de persegui-los, quando não precisou mais da validação deles para se sentir completo, você recuperou seu poder. Eles podem ter esperado que você desmoronasse para implorar pela validação da importância deles. Em vez disso, você se manteve firme, distante da aprovação deles e focado inteiramente no seu crescimento. Imagine o seguinte: você está em uma reunião e eles também estão lá. Eles te veem calmo, composto, exalando uma confiança tranquila que não existia antes. Isso os incomoda, não porque você fez algo para magoá-los, mas porque você não gira mais em torno deles. Sua integridade, construída a partir de dentro, é inegável. Isso os força a enfrentar uma verdade que eles não esperavam. Você não precisava deles para prosperar. Seu silêncio, seu foco, sua determinação constante. Tudo isso falava mais alto do que qualquer palavra poderia dizer. Não se tratava de vingança ou tática. Era o resultado natural de você redirecionar sua energia para dentro. Você construiu sua vida peça por peça, sem deixar que a rejeição deles te abatesse. Essa é a essência do estoicismo em ação. Você prosperou não apesar da rejeição deles, mas por causa dela,
você entendeu uma verdade profunda. A rejeição deles nunca foi sobre você. Era um reflexo deles, das preferências, dos medos e das limitações deles. Ao deixar de lado a necessidade da aprovação deles, você descobriu algo muito mais valioso: sua própria paz. Pense em uma árvore que se mantém erguida em uma tempestade. O vento pode dobrar seus galhos, mas não arranca a árvore. Em vez disso, as raízes da árvore crescem mais profundamente, fixando-a mais firmemente ao solo. Foi isso que a rejeição fez por você. Ela aprofundou sua resiliência, enraizou você em seus princípios e fixou você em seu próprio valor. Você pode se perguntar: eles se arrependeram? Eles agora veem o que perderam? Talvez sim, mas a beleza do seu crescimento é que a percepção deles não importa mais. A dor que eles causaram foi temporária, mas a força que você ganhou é permanente. No final, essa é a vitória definitiva: viver livre das correntes da validação externa, prosperar em harmonia com seus próprios valores e encontrar uma paz que ninguém pode tirar de você. Quando eles olharem para trás, verão o que você já sabe. Você não precisava deles, e essa verdade foi o que realmente quebrou o ego deles.